Você sabe quais os sintomas da crise de ansiedade? Você sabe identificar quais são esses sintomas, como que seu corpo reage, como que a sua mente reage? Sabe ou não sabe? Me fala aqui embaixo se você sabe ou não sabe identificar essas características. Mas se você não sabe, com certeza até no final dessa aula você vai saber, vai conseguir identificar isso facilmente. Sintomas da crise de ansiedade. Eles se manifestam aí da seguinte maneira: inicialmente física, né? Ou seja, o seu corpo, ele pode estar respondendo a algum estímulo externo, né? Onde o seu corpo de repente começa a tremer, onde a sua respiração começa a ficar ofegante. Seu corpo ele pode estar respondendo também através de sintomas emocionais e cognitivos, que está diretamente ligado aí a questões mentais, né? De repente algum trauma de infância, alguma situação de abuso, carga de estresse elevada e por aí vai. São N possibilidades, né? E comportamentais e sociais que interferem diretamente aí na sua interação, seja com amigos, com marido, com a esposa, com amigos de trabalho, em qualquer lugar. Então tudo isso está diretamente ligado aí aos sintomas da sua ansiedade. E eu vou falar agora de maneira detalhada sobre cada um deles, para que você consiga entender. E lembrando que você identificando a origem, fica muito mais fácil de você intervir. Então, de repente, você percebeu que você começou a tremer por algum motivo, na verdade, sem ausência de motivo, o que você pode interpretar? Que você está tendo uma crise de ansiedade. Então, você identificou que a ansiedade, fica fácil de você o quê? Intervir nessas questões. Você começou a ter vários pensamentos negativos. Você percebe que você não tem motivo para estar pensando da forma que você está pensando. Facilita o quê? Você intervir nas situações. Então é importante que você comece o quê? A identificar como que a sua mente reage, como que o seu corpo reage, como que as suas interações com as outras pessoas elas se desenvolvem também, para você identificar se você tem motivo ou não para ter ativado aí o alerta do seu corpo. Para começar, o seu corpo aí, ele se manifesta, né? Na verdade a ansiedade se manifesta de maneira física, ou seja, reagindo diretamente no seu corpo. Para você que não sabe o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma resposta que o seu cérebro, o seu corpo dá em relação a algum perigo. O seu corpo, a sua mente interpreta que tem um perigo iminente. Tem algo que pode te ferir, tem algo que pode te fazer mal ali. E seu corpo reage em relação a isso. Só que, no quesito ansiedade, isso não é real. Então, em alguns momentos, você está sentada numa cadeira e a sua respiração, né, começa a ficar ofegante, né? Você começa a sentir falta de ar. Por que está acontecendo? O seu corpo, ele começa a bombear mais oxigênio, aumentando a sua frequência cardíaca, para de repente você o quê? Correr, caso seja necessário, caso tenha algum perigo. Só que não tem perigo. Então, o seu corpo, ele disparou esse botão de maneira desnecessária. Então, essa é uma das manifestações no seu corpo, uma respiração ofegante, onde seu corpo interpreta que você tem um perigo e você precisa bombear oxigênio para ter mais energia e fugir, só que você não precisa. Então, essa é uma reação involuntária aí do seu corpo desencadeada pela ansiedade. Outra questão também são as palpitações, batimentos cardíacos rápidos, né? Igual eu falei para você aí. A sua frequência cardíaca, em decorrência da ansiedade, ela é aumentada. Por quê? Seu corpo ele quer te ajudar a se defender de maneira eficiente, de maneira rápida, contra algum perigo. Porque isso significa o quê? A sua sobrevivência significa que você vai o quê? Se manter vivo. Só que não tem perigo. E o seu corpo está te sabotando, apertando esse botão de alarme de maneira desnecessária. Então, de repente, você percebeu que você aumentou a sua frequência cardíaca de maneira desnecessária. Uma boa respiração pode facilitar muito a você gerenciar isso aí, você procurar se acalmar, ir para um lugar tranquilo. Então, existem algumas formas aí de você fazer algumas intervenções em relação a essas questões.
Uma coisa também, outra manifestação que tem no seu corpo aí causada pela ansiedade, um dos sintomas aí, que é a tensão muscular, uma sensação aí de aperto, especialmente aí no peito. Por que isso acontece? O seu corpo ele vai reagir de acordo com os seus pensamentos, né? Então é importante para o seu corpo, e caso haja algum perigo próximo, essa musculatura ficar tensa. Por quê? Caso seja necessário você fugir, você já está pronta para isso, a sua musculatura já está contraída para isso. Só que esse alarme, ele foi apertado sem a necessidade. Então o seu corpo está reagindo de maneira involuntária. E isso vai te prejudicar, isso vai te afetar. Essa é uma das causas aí da ansiedade. Então o que você pode buscar? Através de técnicas, buscar um relaxamento corporal. Essa é uma das técnicas, né, que eu utilizo aí no Ansiedade Zero e também nas minhas mentorias. Técnicas para te ajudar o quê? A tirar essa tensão muscular para que você consiga o quê? Relaxar e mandar mensagem para o seu corpo de que não tem perigo nenhum, que o seu corpo aí, ele pode relaxar, ele pode ficar calmo, porque não tem nada que vai te fazer mal nessa circunstância. Então ele não precisa ficar tenso, tendo essa resposta negativa aí te prejudicando. Outra questão aí, sintomas emocionais e cognitivos que te atrapalham aí, causado pela ansiedade. Um dos sintomas, né, é a preocupação excessiva, pensamentos aí apreensivos que vão o quê? Te causando vários pensamentos em relação ao que pode acontecer, ao que não pode acontecer, a pensamentos em coisas que não vão dar certo e te causa o quê? Um desconforto no presente. O que dificulta o quê? Você se entregar, você focar totalmente no que está acontecendo agora. Então, uma das causas aí, um dos sintomas, né, causado pela ansiedade é a preocupação excessiva. Outra coisa também é o medo intenso, uma sensação aí avassaladora de perigo iminente. É a própria ansiedade, você achando que tem algo que vai te fazer mal. Eu já falei isso aí desde o início, né? Seu corpo ele interpretou que tem perigo, tem algo que vai acontecer de ruim, mas não vai. Então você precisa ter ferramentas, você precisa ter técnicas para mandar a mensagem correta para o seu corpo de que ele não precisa estar vivendo esse dissabor. Quais técnicas são essas? Respiração eficiente, relaxamento corporal, e tudo isso você consegue através de técnicas aí de auto-hipnose, que está tudo detalhado para você aí no Ansiedade Zero. Dificuldade de concentração, né? Que isso aí é causado pelo quê? Pelos seus pensamentos excessivos em relação ao futuro, ao que pode acontecer, ao que não pode acontecer. E se seu foco está no futuro, você não está focado no presente, já que o seu cérebro ele funciona dessa forma. Se você está concentrada numa coisa, você está completamente desconcentrada em outra. Então esse é um dos sintomas aí, essa dificuldade de se concentrar no presente causada aí pela ansiedade. Outra questão que te afeta aí, que é causado, um dos sintomas aí causados pela ansiedade, está vinculado aí aos seus comportamentos e às suas interações sociais. Exemplo, inquietação, onde você fica incapacitado aí permanentemente, né, parado. Por quê? Você entrou num estado aí de choque, né? Por quê? Se você tem um perigo próximo, se você corre risco, você vai adotar três atitudes na verdade. Ou você vai correr, ou você vai lutar, ou você vai ficar quieto. Você vai ficar o quê? Paralisado. Então essa atitude aí de você estar inquieta é uma resposta aí do seu corpo em relação à sua ansiedade. Então o seu corpo ele vai reagir tomando uma dessas três atitudes. E uma delas pode ser essa aí, que é a incapacitação, né, de você ficar permanentemente parado, de você entrar em choque. Outra coisa que pode acontecer também causada pela ansiedade seria o isolamento social, evitando aí que você tenha interações com outras pessoas, desencadeando o quê? Mais ansiedade. Por quê? Se seu corpo, né, interpreta, entende que você tem algum perigo, o que ele vai fazer? Buscar situações de segurança para você. E qual que seria uma situação de segurança para você? Ficar dentro de casa.
né? Porque se você analisar, eu vejo isso muito, né, nas minhas mentorias, eu peço muitas das vezes para as pessoas imaginarem o lugar seguro. E é muito comum, né? Quando a pessoa atinge esse estado mental de concentração plena nelas, elas imaginarem o lugar seguro que seria a casa delas. Então, muitas das vezes, o isolamento social é uma defesa que você tem em relação à ansiedade. Onde você, se você acha que você tem um perigo na rua, se você acha que alguma coisa vai te fazer mal, o que é que você faz? Você se isola completamente, já que você interpreta aí que a sua casa, ou a casa de um parente, ou algum lugar onde passa essa sensação de segurança, te faz bem. E te priva aí desse desconforto que é a ansiedade. E aí você não quer mais trabalhar, você não quer mais namorar, você não quer ir pra festa, você não quer nada, você quer se isolar totalmente. Então, mais um motivo que é necessário você fazer algumas intervenções para mostrar para o seu corpo, mostrar para sua mente que não tem perigo próximo causado aí pela ansiedade. Uma coisa também que é muito comum aí, se você passa por sintomas ansiosos, é uma irritabilidade excessiva, que é uma resposta exagerada que você tem a estímulos mínimos, né? A um pequeno barulho, né? Que é um pequeno barulho, mas que a sua mente o que amplifica isso, né? Potencializa esse desconforto. Uma conversa, às vezes a pessoa está falando num tom razoável com você, mas passa por ruídos, né? A sua mente, você interpreta isso como um barulho estrondoso. Então, tudo isso vai te afetando, vai te minando, a ponto de te afastar também da interação social e da interação aí com outras pessoas. Ok? Espero ter contribuído com você através desse conteúdo, dessa aula, para te ajudar aí você a identificar os sintomas causados aí pela ansiedade, de modo que você, vendo, né, o que te afeta, alguns desses sintomas, fica muito mais fácil de você o quê? Fazer a intervenção adequada. Espero ter contribuído com você. Me fala aqui embaixo se essa aula te ajudou, se esse vídeo foi útil para você. E se você ainda não se inscreveu no canal João Spider, aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima aula.